Olá, você que nos assiste pela internet, o estudo de hoje vai ser baseado em Daniel capítulo 11. No Antigo Testamento, nós vemos muitos profetas que escreveram sobre grandes guerras escatológicas que os ímpios travarão contra o povo de Deus no futuro. Isso nós podemos ver em Joel capítulo 3, também Ezequiel capítulo 38, capítulo 39, Zacarias no capítulo 12, capítulo 14, em Daniel no capítulo 11, versículos 40 a 45, e o capítulo 12, versículos 1 e 2, Jeremias capítulo 25, versículo 30 a 38, e Salmos capítulo 2, versículo 18. Todos esses profetas descrevem a mesma guerra e ensinam que Deus finalmente trará a salvação no ponto mais crítico. Notem o que diz o profeta Joel: "E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar." Joel capítulo 2, versículo 32. Embora haja diversidades nos detalhes, todos eles se referem ao clímax apocalíptico final do conflito moral entre o bem e o mal. As partes nesta guerra são Deus, seus anjos e seus seguidores, contra Satanás, seus anjos e seus seguidores. A guerra não é entre muçulmanos e cristãos, Oriente e Ocidente, chineses e americanos. A guerra é entre os justos e os injustos. Devemos entender que, em sua essência, este grande conflito é entre Cristo e Satanás. Devemos também lembrar que as profecias que antes se aplicavam ao Israel literal, na Terra Santa literal, agora se aplicam espiritualmente à Igreja global, o corpo de Cristo. Quando os escritores do Novo Testamento se referem a essas profecias, eles removem as limitações étnicas e geográficas e aplicam a linguagem simbólica e globalmente à igreja. Oséias, Jeremias, Ezequiel, todos se referem a Israel como sendo a igreja de Deus, como esposa e mulher. Da mesma forma, a mulher em Apocalipse 12 representa a história da igreja fiel de Deus em todas as épocas, desde que Deus deu a promessa do Evangelho em Gênesis 3,15. Neste estudo, vamos nos concentrar em Daniel capítulo 11, uma das grandes profecias de guerra do Antigo Testamento. Vamos ver aqui uma breve história da interpretação de Daniel 11. Vamos primeiramente tratar como os pioneiros entenderam este capítulo e como Uri Smith mudou esse entendimento em 1871 e como os adventistas do sétimo dia retornaram à visão pioneira nos últimos anos. Comecemos nossa pesquisa com Guilherme Miller. Guilherme Miller não era adventista do sétimo dia. No entanto, por causa de sua influência na interpretação profética adventista do sétimo dia, seria bom examinar o seu ponto de vista. Miller acreditava que Daniel capítulo 11 seguiu a mesma sequência histórica de Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 e o capítulo 9. Ele expressou a sua compreensão em seu importante livro Evidência das Escrituras e da História da Segunda Vinda de Cristo, na página 73. Depois de mostrar como Daniel 11 segue a ordem cronológica da história da Pérsia, Grécia e Roma pagã, Miller escreveu sobre a identidade do rei do norte. Notem o que ele disse: "E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á, e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito." Daniel capítulo 11, versículo 36. O rei aqui mencionado
é igual ao chifre pequeno de Daniel que surgiu entre os 10 chifres. É o mesmo que blasfemou contra o Deus dos céus. É a Babilônia mística. O mesmo Paulo o descreveu em sua epístola, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 9. Evidência das Escrituras e da História da Segunda Vinda de Cristo, página 73. Claramente, Guilherme Miller acreditava que o Rei do Norte simbolizava o papado católico romano. Miller chegou a esta conclusão seguindo os princípios historicistas que o ajudaram em seu estudo das profecias bíblicas. Vamos agora ver o que Tiago White e Ellen White entenderam sobre o Rei do Norte. Notem este panfleto de coautoria de Tiago White e Ellen White, que foi publicado em 3 de maio de 1847. Miguel deve se levantar no momento em que o último poder do capítulo 11 de Daniel chegar ao seu fim e ninguém para ajudá-lo. Este poder é o último que pisa a verdadeira Igreja de Deus. E como a verdadeira igreja ainda é pisada e expulsa pela cristandade, segue-se que este último poder opressivo não chegou ao seu fim e Miguel não se levantou. Este último poder que pisa os santos é apresentado em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 a 18. Seu número é 666. Aqui fica claro que Tiago e Ellen White concordaram com a interpretação de Miller sobre o Rei do Norte. No grande conflito, Ellen White identificou claramente a besta cujo número é 666 como o papado católico romano. Esta visão inicial de Guilherme Miller, Tiago e Ellen White praticamente não foi contestada por 25 anos. No entanto, em 1871, Uri Smith mudou a visão tradicional do Rei do Norte sendo papado para a Turquia. Isso levou Tiago White a acusar Smith de remover os marcos totalmente estabelecidos no movimento do Advento. Raymond F. Contrell, que no final dos anos de 1940 e início dos anos de 1950 fez uma extensa pesquisa nesta área, ele comentou: Tiago White, na review de 29 de novembro de 1877, alguns anos depois de Uri Smith ter mudado da sua posição original, substituindo Roma por Turquia, escreveu aconselhando cautela na interpretação de profecias não cumpridas e encontrou Uri Smith removendo os marcos totalmente estabelecidos no movimento do Advento. Este artigo não deixa dúvida de que a posição de fazer de Roma o poder de Daniel 11:45 e Apocalipse 16:12 a 16 havia sido totalmente estabelecido como um marco no movimento do Advento e que era mantida pelos pioneiros desta mensagem, sem exceção até pelo menos 1863. Raymond F. Contrell, Os Pioneiros de Daniel 11 e o Armagedon. Esse documento está disponível na Andrew University. Em um artigo publicado na Review de 3 de outubro de 1878, Tiago White argumentou persuasivamente que o Rei do Norte não poderia ser a Turquia. Se os pés e os 10 dedos da imagem metálica são romanos, se a besta com os 10 chifres que foi dado para queimar nas chamas do grande dia é a besta romana, se o chifre pequeno que se levantou contra o príncipe dos príncipes é Roma, e se o mesmo campo e distância forem cobertos por estas 4 correntes proféticas, então o último poder do capítulo 11 que chegará ao seu fim e ninguém o ajudará é Roma. Mas se esta for a Turquia, como alguns ensinam,
Então os dedos dos pés da imagem do segundo capítulo são turco. A besta com os 10 chifres do capítulo 7º representa a Turquia. E foi a Turquia que se levantou contra o príncipe dos príncipes no 8º capítulo de Daniel. Donald E. Menzel documentou muito bem como Smith mudou a sua visão por causa de eventos que estavam acontecendo na Turquia por volta do ano de 1871. Desta forma, Smith permitiu que a imprensa ditasse a sua interpretação do Rei do Norte. Pode surpreender alguns saber que Ellen White nunca citou nenhum versículo de Daniel 11, 40 a 45. De fato, que eu saiba, Ellen White só se referiu a Daniel 11 3 vezes, além de citações duplicadas em seus escritos. Uma destas referências é de natureza geral, outra é indireta e geral, e uma terceira é bastante específica. Quero destacar aqui uma destas citações que Ellen White realmente citou versículos de Daniel 11. Tempos difíceis estão diante de nós. O mundo está agitado com um espírito de guerra. Em breve ocorrerão as cenas de angústias mencionadas nas profecias. A profecia do capítulo 11 de Daniel quase atingiu seu cumprimento completo. Grande parte da história que aconteceu no cumprimento desta profecia será repetida. No versículo 30, fala-se de um poder que se entristecerá e voltará, e tem indignação contra a Santa Aliança. Assim ele fará, ele mesmo retornará e terá inteligência com os que abandonam a Santa Aliança. Aqui ela cita os versos 30 a 36. Não transcrevi aqui para irmos direto ao ponto que queremos dar ênfase. Cenas semelhantes às descritas nestas palavras ocorrerão. Vemos evidências de que Satanás está rapidamente obtendo o controle das mentes humanas, que não têm diante de si o temor de Deus. Ellen White, carta 103, 1904. Devemos enfatizar um elemento-chave nessa citação. Claramente, Ellen White viu uma repetição semelhante das cenas descritas em Daniel 11, 30 a 36. Ou seja, ela viu que o mesmo poder descrito nos versos 30 a 36 voltariam a se levantar no final dos tempos. E quando vamos para o grande conflito, ela descreve este poder opressor que recebe uma ferida mortal e que finalmente esta ferida mortal é curada e o mesmo poder volta para oprimir outra vez o povo de Deus, aonde ela deixa claro que este poder é o papado romano. Notem esta outra citação. Estude Apocalipse em conexão com Daniel, pois a história se repetirá. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 116. Por que a história desse período se repetirá novamente? Simplesmente porque o papado, o poder descrito nestes versículos que oprimiu os santos de Deus por 1260 anos, ressuscitará de sua ferida mortal para oprimi-los novamente, mas em escala global. Os versículos 40 a 45 descrevem essa perseguição dos fins dos tempos após a cura da ferida mortal. Assim como veremos, os versículos 40 a 45 descrevem a repetição de grande parte da história que os versículos 30 a 36 descreveram. Embora Ellen White tenha repreendido seu marido por seu espírito de confronto contra Uriah Smith na questão do Rei do Norte, ela não discordou da interpretação de seu marido. Alguns tomaram os escassos comentários de Ellen White sobre Daniel 11 e sua repreensão a Tiago White como uma indicação de que ela não estava ao lado de seu marido nessa questão.
No entanto, nada poderia estar mais longe da verdade. Um estudo cuidadoso dos escritos dos pioneiros e do grande conflito indica claramente que ela apoiou o lado do marido nesta questão. No lado prático, no entanto, Ellen White sabia que Daniel 11 não era a verdade presente naquele momento específico. E uma discussão entre dois líderes de peso na igreja não trariam nenhum benefício, mas antes sim uma divisão, e então o seu interesse primário recaiu em manter a unidade na igreja. À medida que prosseguimos em nosso estudo de Daniel 11, veremos que a interpretação de Ellen White a respeito do Rei do Norte é absolutamente clara e inequívoca. Mais adiante em nosso estudo, veremos em detalhes como Ellen White, no livro Grande Conflito, seguiu a sequência cronológica precisa dos eventos em Daniel 11:40 até o capítulo 12, verso 3. Ellen White estava longe de calar-se sobre a identidade do Rei do Norte. Para começar o nosso estudo do capítulo 11, vamos determinar brevemente aonde os versos 2 a 39 se encaixam no fluxo histórico dos eventos descritos nos capítulos anteriores. A sequência de eventos históricos nos versículos 2 a 39 segue a mesma ordem básica da profecia de Daniel, capítulo 8. Entretanto, quando vamos ao versículo 40, veremos que o que Daniel 8 cobriu brevemente nos versículos 17, 19, 25 a 26, vamos encontrar um desenvolvimento maior nos capítulos 11, 40 até 12, 1. Daniel, capítulo 11, versículo 1. Daniel 9 e 11 têm a mesma data, o primeiro ano de Dario, indicando que Daniel 11 é uma explicação e expansão de Daniel 8 e 9. Ambas as profecias começam com a Pérsia e não com Babilônia, porque os 2300 dias começaram durante o período da Pérsia. Daniel, capítulo 11, versículo 2. Daniel 11 começa no mesmo ponto de referência histórico de Daniel 8. Em Daniel 9, o rei que deu o decreto para construir e restaurar Jerusalém foi Artaxerxes, que é o quarto rei em Daniel 11, 2. Assim, há uma conexão em Daniel 11, 2 e as profecias da 70 semana em Daniel 9. Ambos os capítulos têm a mesma data e começam o desenrolar dos eventos principais com o mesmo rei Artaxerxes. Em outras palavras, Gabriel disse a Daniel, o próprio rei que daria o decreto que deu início à profecia dos 2300 dias seria outra vez o protagonista. Gabriel mencionou os 3 primeiros reis apenas porque queria dar um ponto de referência histórico para quando o quarto apareceria. Os 3 primeiros reis da Pérsia depois de Ciro foram Cambises, Dario e Assuero, ou Artaxerxes. Veja o que J. Duncan escreveu. Por que 4 reis? E por que a profecia começou com o quarto e não com outro? Artaxerxes já foi apontado no livro de Daniel em conexão com a profecia das 70 semanas, Daniel capítulo 9, versículo 24 a 27, que começou com o decreto de Artaxerxes. Além disso, as primeiras palavras de Daniel capítulo 11, versículo 1, lembram a introdução de Daniel capítulo 9. Este mesmo cenário de Daniel 9, na abertura do capítulo 11, indica que o profeta claramente conecta a sua visão às 70 semanas, portanto, também na sequência dos 2300 dias, pois ambos os períodos começam no decreto de Artaxerxes. J. Duncan, Daniel, A Visão do Fim, página 77. Daniel, capítulo 11, versículo 3.
Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Um rei valente. Este rei valente é Alexandre o Grande, que conquistou os persas por volta do ano 331 a.C., que reinará com grande domínio. O domínio de Alexandre foi o maior de todos os seus antecessores. Ele dominou desde a Europa até a Síria e Babilônia, e desde o Bósforo até o Egito e a Líbia. E fará o que lhe aprouver. Com um exército de homens treinados e bem equipados e um vasto território sob o seu comando, ele faria o que lhe aprouver. Daniel capítulo 11, versículo 4. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos dos céus, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros que não eles. Alexandre morreu sem deixar descendentes, e o seu reino foi repartido pelos seus 4 generais, Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu. Cassandro ficou com a Grécia e países adjacentes. Licímaco ficou com a Trácia, que então incluía a Ásia Menor e os países que ficavam no Helesponto e no Bósforo. Seleuco ficou com a Síria e Babilônia. Ptolomeu ficou com o Egito e os países vizinhos ao sul de Israel. Daniel capítulo 11, versículo 5. E será forte o rei do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará poderosamente, o seu domínio será grande. E será forte o reino do sul, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele. Aqui é mostrado ao profeta que desses 4 generais que se autoproclamaram rei, apenas 2 subsistiriam. Disse o profeta: Ptolomeu, o rei do sul, será forte, mas um dos príncipes ou generais de Alexandre será mais forte do que ele. Licímaco matou Cassandro e anexou a Grécia ao seu domínio. E, por fim, Seleuco matou Licímaco e conquistou todo o seu vasto território. E reinará poderosamente, o seu domínio será grande. Com a conquista do reino de Licímaco, ele agora é o rei mais forte, não somente em poder militar, mas também em território. O seu reino incluía agora o Oriente, o Ocidente e o Norte de Israel. Daniel capítulo 11, versículo 6. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão. E a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas ela não reterá a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e o seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas ao fim de alguns anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Depois de muitos anos de conflito entre o rei do norte e o rei do sul, eles fazem um acordo de paz. Ptolomeu Filadelfo, para firmar este acordo de paz, envia sua filha Berenice para se casar com Antíoco Teos. Mas Antíoco já era casado com Berenice. No entanto, o acordo exigia que ele repudiasse a sua esposa e se casasse com a filha do rei do norte. E assim foi feito. Mas ela não reterá a força do seu braço, e nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e o seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Antíoco, nutrindo ainda amor por sua antiga esposa, resolveu voltar com ela. Laodice, com medo de que as paixões inconstantes do seu esposo o levasse a arrepender-se e voltar outra vez para os braços de Berenice,
e desterrá-la novamente, resolveu por fim a sua vida com um veneno mortal. Agora no poder, não satisfeita com a morte de seu marido, ordenou que Berenice e o filho que ela havia tido com seu antigo marido fossem mortos. Os servos de Berenice, no afã de protegê-la, foram todos mortos. O acordo não prosperou. Daniel capítulo 11, versículos 7 a 9. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército e entrará na fortaleza do rei do norte, e prosperará contra eles, e prevalecerá. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar. Esta raiz de Berenice foi Ptolomeu Euergetes, conhecido como o Benfeitor. Ao assumir o trono após a morte de seu pai, propôs em seu coração vingar a morte de sua irmã Berenice. E virá com o exército e entrará na fortaleza do rei do norte e operará contra eles e prevalecerá. Ptolomeu reuniu um grande exército e invadiu o território do reino do norte, governado então por Seleuco Calínico e sua mãe Laodice. Também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com os seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino o rei do sul, e tornará para a sua terra. Ptolomeu prevaleceu e conquistou a Síria, a Cilícia e as partes superiores além do Eufrates e quase toda a Ásia. Mas ouvindo que se levantou no Egito uma sedição exigindo a sua volta, saqueou o reino de Seleuco e levou um vasto despojo, ouro, prata, vasos e imagens de esculturas, e voltou para o Egito. Junto com esses despojos estavam muitas imagens dos deuses egípcios que Cambises havia levado para a Pérsia. Este feito de trazer de volta os deuses do Egito lhe rendeu o título de o Benfeitor. Daniel capítulo 11, versículo 10. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma multidão de grandes forças, e virá apressadamente, inundará e passará adiante. E voltando, levará a guerra até as suas fortalezas. A primeira parte do versículo fala dos filhos no plural. A última fala de um no singular. Os filhos de Seleuco Calínico foram Seleuco Seraúno e Antíoco Magno. Ambos entraram com zelo na obra de vindicar e vingar a causa de seu pai e seu país. O mais velho ocupou primeiro o trono. Ele reuniu uma grande multidão para recuperar os domínios de seu pai, mas foi envenenado por seus generais após um curto e inglorioso reinado. Seu irmão Antíoco Magno, mais capaz do que ele, foi então proclamado rei. Assumiu o encargo do exército, retomou a Seleucia e recuperou a Síria, tornando-se senhor em alguns lugares por tratado e em outros pelas forças das armas. Antíoco venceu na batalha Nicolau, general egípcio, e pensava invadir o próprio Egito. Mas houve uma trégua durante a qual ambos os lados negociavam a paz, embora eles se preparavam para a guerra. Trata-se certamente de um filho que cumpriu a declaração: arrasará tudo e passará adiante. Então o rei do sul se exasperará e sairá, e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e aquela multidão será entregue na sua mão.
Ptolomeu Filopater sucedeu ao seu pai Euergetes no Egito e recebeu a coroa pouco depois que Antíoco Magno sucedeu seu irmão no governo da Síria. Foi um príncipe amante do luxo e do vício, mas finalmente despertou ante a perspectiva de uma invasão do Egito por Antíoco. Enfureceu-se pelas perdas que havia sofrido e o perigo que o ameaçava. Reuniu um exército numeroso para impedir o avanço do rei sírio. O rei do norte também porá em campo uma grande multidão. O exército de Antíoco, segundo Políbio, contava com cerca de 62.000 infantes, 6.000 jinetes e 102 elefantes. Neste conflito, a Batalha de Rafaim, Antíoco foi derrotado com quase 14.000 soldados mortos e 4.000 feitos prisioneiros, e o seu exército foi entregue nas mãos do rei do sul em cumprimento da profecia. Daniel capítulo 11, versículo 12. A multidão será tirada e o seu coração se elevará, mas ainda que derrubará muitos milhares, contudo não prevalecerá. Ptolomeu não soube aproveitar a vitória. Tivesse ele prosseguido em seu êxito, provavelmente se teria tornado senhor de todo o reino de Antíoco. Mas satisfeito por fazer algumas ameaças, fez a paz para que pudesse entregar-se de novo à desordenada satisfação de suas paixões brutais. Assim, tendo vencido seus inimigos, foi vencido por seus vícios e esquecido do grande nome que poderia ter conseguido, passou o seu tempo em banquetes e sensualidade. O coração de Ptolomeu se elevou por conta de seu êxito, mas ele estava longe de ser fortalecido por isso, pois o uso infame que fez da vitória deu motivo a uma rebelião de seus próprios súditos contra ele. Mas a exaltação de seu coração manifestou-se especialmente em seu trato para com os judeus. Chegando a Jerusalém, ofereceu sacrifícios e quis entrar no lugar santíssimo do templo, contrariando a lei e a religião dos judeus. Ao ser contido, embora com grande dificuldade, abandonou o lugar ardendo em ira contra toda a nação dos judeus e imediatamente começou contra eles uma perseguição implacável. Em Alexandria, onde os judeus tinham residido desde os dias de Alexandre e desfrutado o privilégio dos mais favorecidos cidadãos, foram mortos 40.000 judeus. A rebelião dos egípcios e a matança dos judeus certamente não o fortaleceram em seu trono, mas antes contribuíram para arruiná-lo. Daniel capítulo 11, versículo 13. O rei do norte tornará e porá em campo uma grande multidão maior do que a primeira, e ao fim dos tempos, isto é, de anos, virá a presa com grande exército e com muitas riquezas. Os eventos preditos nestes versículos deviam ocorrer ao cabo de anos. A paz concluída entre Ptolomeu Filopater e Antíoco Magno durou 14 anos. Enquanto isso, Ptolomeu morreu de intemperança e orgia, e o sucedeu seu filho, Ptolomeu Epifanes, que tinha apenas 5 anos de idade. Antíoco, durante este tempo, suprimiu a rebelião em seu reino e reduziu a obediência às províncias orientais. Ficou então livre para qualquer empresa quando o jovem Epifanes subiu ao trono do Egito. Pensando que esta oportunidade era demasiado boa para deixá-la escapar, formou um imenso exército maior que o primeiro e se pôs em marcha contra o Egito, na esperança de alcançar fácil vitória sobre o rei infante. Daniel capítulo 11, versículo 14. E naquele tempo muitos se levantarão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprir a visão, mas eles cairão.
Antíoco Magno não foi o único que se levantou contra o rei infante. Agadotes, seu primeiro-ministro, que se havia apoderado da pessoa do rei e conduzia os negócios do reino em seu lugar, foi tão dissoluto e orgulhoso no exercício do poder que as províncias que antes eram sujeitas ao Egito, elas se rebelaram. O próprio Egito foi perturbado por sedições e os alexandrinos, levantando-se contra Agadotes, mataram a ele, a sua irmã, a sua mãe e os seus associados. Ao mesmo tempo, Filipe da Macedônia entrou em aliança com Antíoco para dividir os domínios de Ptolomeu entre eles, cada um propondo-se a tomar as partes que estivessem mais próximas e lhes fossem mais convenientes. Tudo isso constituía um levante sobre o rei do sul suficiente para cumprir a profecia, e teve como resultado, sem dúvida, os eventos precisos que a profecia anunciava. Mas um novo poder é agora introduzido, os dados à violência dentre o teu povo. Longe, às margens do Tibre, havia um reino que havia nutrido ambiciosos projetos e obscuros desígnios. Pequeno e fraco a princípio, cresceu com admirável rapidez em força e vigor, e estendendo-se cautelosamente aqui e ali para testar a sua proeza e testar o vigor de seu braço bélico, até que, consciente de seu poder, ergueu com audácia a cabeça entre as nações da terra e, com mão invisível, tomou a direção dos negócios mundiais. Desde então, o nome de Roma se destaca nas páginas da história, pois está determinado a dominar o mundo por longos anos e exercer poderosa influência entre as nações até o fim dos tempos, de acordo com as profecias. Roma falou, e a Síria e a Macedônia logo perceberam que o seu sonho mudava de aspecto. Os romanos interferiram em favor do infante rei do Egito, determinados que ele fosse protegido da ruína ideada por Antíoco e Filipe. Era o ano 200 a.C. e foi uma das primeiras intervenções importantes dos romanos nos negócios da Síria e do Egito. Porque enquanto pensavam no despojo de um fraco e desamparado infante, fazendo o seu reino aos pedaços, a providência suscitou os romanos contra eles, que subverteram os reinos de Filipe e Antíoco, reduzindo os seus sucessores a quase tão grande calamidade como as que pretendiam esmagar o rei infante, para cumprirem a profecia. Que profecia? A profecia de Daniel, capítulo 8, versículo 9. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Aqui é introduzido Roma na história mundial. Os romanos são mais notavelmente do que qualquer outro povo o tema da profecia de Daniel. Sua primeira interferência nos negócios desses reinos é aqui referida com o estabelecimento ou confirmação da verdade da visão que predisse a existência de tal potência. Mas cairão. Muitos que são mencionados na primeira parte do verso que se coligaram contra o rei do sul, se refere aos que se aliaram contra Ptolomeu, que rapidamente caíram. Daniel, capítulo 11, versículo 15. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá forças para resistir. A educação do jovem rei do Egito foi confiada pelo Senado romano a Marcus Emílio Lépido, que nomeou como seu tutor a Aristómenes, velho e experiente ministro daquela corte. Para este fim, ele despachou Escopas, famoso general da Etólia, então a serviço dos egípcios.
Ele voltou ao seu país natal para levantar reforços armados. Tendo equipado um exército, marchou para a Palestina e Cilecíria, pois Antíoco estava empenhado numa guerra com Átalo na Ásia Menor, e submeteu toda a Judéia à autoridade do Egito. Assim, os eventos foram colocados numa postura para o cumprimento dos versículos que comentamos. Antíoco, desistindo de sua guerra com Átalo, a mando dos romanos, deu passos rápidos para a recuperação da Palestina e Cilecíria das mãos dos egípcios. Escopas foi mandado contra ele, e perto das fontes do Jordão os dois exércitos se encontraram. Escopas foi derrotado, perseguido até Sidom e ali estreitamente cercado. 3 dos melhores generais do Egito com suas melhores forças foram enviados para levantar o cerco, mas sem êxito. Finalmente, Escopas foi forçado a entregar-se na desonrosa condição de salvar somente a vida. Ele e seus 10.000 homens foram deixados partir, despojados de tudo e indigentes. Assim se cumpriu a predição referente ao rei do norte. Tomará cidades fortificadas. Sidom era, por sua situação e suas defesas, uma das mais fortes cidades daqueles tempos. Assim foi como os braços do sul não puderam permanecer, nem o povo escolhido por tal reino, a saber, Escopa e suas forças da Etólia.